Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Douglas, tá? Eu sou sócio aí do Rogério, aqui no projeto do Alfazim. E a gente veio nessa aula aqui apresentar um pouco para vocês como funciona a nossa forma de apresentar o produto, de trabalhar na ligação, né, com os nossos clientes. Hoje a gente trabalha no método híbrido, né, de atendimento, que é ter uma IA para atender e fazer um papel ali de um SDR, que é quem colhe as primeiras informações do lead, quem vai dialogar ali primeiro com o lead, é a nossa IA. Depois disso, a gente pega e faz uma ligação, já tendo ali, às vezes, algumas informações ou não, porque tem cliente que, às vezes, não desenvolve também a conversa. Mas até esse cliente a gente liga também. Então, a gente inicia esse primeiro contato, essa ligação, falando ali, né, por que ele veio, né, por que ele entrou em contato ali, que foi para cuidar da saúde da próstata, que é o início ali do rapport e da contextualização do porquê a gente está falando ali com ele, por que a gente já fala direto, né, que é o oi, oi, seu Geraldo, bom dia, oi, seu Geraldo, boa tarde. Aí fala o nome, que é do consultório do laboratório da Alfazim, e vi que o senhor clicou no nosso anúncio, agora há pouco, buscando cuidar da saúde da próstata, certo? Aqui a gente já trabalha, quando a gente tem esse gancho fechado ali em verde, tá? Que é o alô até o correto, a gente já fala essas frases direto. Por quê? A gente não para esperar o tudo bem dele, porque senão ele pode achar que é alguma cobrança, ele pode achar que é um simples telemarketing, não que ele acabou de clicar, até porque a gente está falando de um público idoso, público mais velho, de terceira idade. Então, ele clicou no anúncio, mas muitas das vezes ele não sabe que é você ligando ali. Então, você tem que contextualizar o porquê você está ligando. Para lembrar, galera, para implementar o que o Douglas está falando, imagina você receber uma ligação no seu celular. Você vai atender, você está esperando N situações específicas que podem acontecer no seu dia a dia. Então, quando você contextualiza e mostra para quem realmente está ligando, você faz aquela pessoa entender que realmente ela acabou de clicar no anúncio e que realmente ela está buscando aquele tipo de melhora e você já conecta ali com a conversa inicial. Exatamente. Então, esse primeiro contato ali sendo bem direto, bem objetivo ali na ligação do que você está trazendo ali para ele é muito importante. Então, nesse primeiro contato, a gente já faz isso. A gente já explica para ele ali se ele está buscando cuidar da saúde da próstata e correto, espera a devolutiva dele. Ele devolveu o sim para a gente, aí a gente segue, tá? Então, antes de qualquer coisa, antes de falar de detalhe do que ele está sentindo, a gente, lógico, que reforça ali nessa frase, que é aquela vontade de ir no banheiro toda hora, dores abdominais. Então, a gente fala assim, só que a gente pergunta para ele o que tem mais incomodado o senhor hoje. Então, ele vai soltar ali para a gente informações. Isso são insumos para a gente utilizar ao longo da nossa negociação, ao longo da nossa conversa, no diálogo ali com o cliente. Então, a gente vai reforçar ali também no contato, depois que vai perguntar o que tem mais incomodado ele vai falar alguns sintomas, que são sinais claros. Pode Deixa eu só falar. explicar aqui para o pessoal entender, porque também está cada um de uma cor, né? Para Sim, forem ler os kits para eles entenderem. O que a gente tentou fazer aqui, galera? O verde é o que você vai ler ali, vai usar como direção de fala, tá? O que está em azul, normalmente, é uma ação que você tem que esperar do cliente, ou então até mesmo uma ação que você vai ter que tomar, tá? E no caso, quando está vermelho, como a gente não está trabalhando com o cliente, que a gente está conversando com ele visivelmente, onde a gente consegue usar gestos, expressões que fazem aquele cliente converter mais, a nossa entonação de preocupação, entonação de conexão com o nosso cliente precisa ser feita de uma forma de tentar fazer isso pela voz. Então, é muito importante você não estar com sono na hora de atender. Né? É você, quando for falar algo que seja focado na dor, um alerta, você chegar e falar, seu Joraldo, me diga que, por favor, o senhor tem vontade de ir no banheiro toda hora, tem que se vir essa vontade mais específica de falar, beleza? Pode continuar, Douglas. um ponto muito importante ali da ligação é a energia, né? É isso que a gente trabalha muito no nosso time comercial aqui, porque às vezes a pessoa acabou de acordar, né? Então a primeira interação dela às vezes não é legal e a gente escutando ali os atendimentos a gente consegue trazer essa clareza também para o vendedor em si, que quanto mais energia você coloca ali na conversa com o cliente, mais você vende também no dia. Então isso é importantíssimo. Então quando a gente passa ali, só volta um pouquinho ali que eu estava falando dos sinais, Desculpa. tá? Ali, como o Rogério falou, a gente muda a nossa entonação da voz, né? E fala dos sinais claros que o HPB traz. O que é o HPB? A hiperplasia prostática benigna, tá? Que no caso ali, né, é o aumento da próstata sendo falado em termo técnico. Beleza, pessoal?
Então, ali você vai falar os sinais claros do HPB. Quer ir no banheiro toda hora, famoso pinga-pinga, dores abdominais, ficar acordando de madrugada, ou o senhor já sentiu uma queda na libido e na potência na hora H. Por que a gente fala também da potência ali na hora H? Porque o nosso produto ele é do nicho da próstata, mas um subnicho oculto é ali a impotência sexual, que não só, né, o aumento da próstata, a gravidade desse problema traz, mas também com os medicamentos que o próprio cliente usa. Então, o cliente muitas das vezes usa tantos medicamentos ali para cuidar da saúde da próstata, para tentar amenizar essas dores que ele tem, que ele acaba tendo também impotência. Então, isso aí faz com que a gente consiga, né, trabalhar ali melhor com o lead que a gente está falando. Pode descer. Show de bola. Só para complementar, o que a gente faz aqui nessa situação? A gente está conectando duas dores que normalmente 80% dos homens que passam dos 45 anos já começam a sentir, tá? Então a gente fala que o assunto inicial é a próstata, é o que traz o cliente, e a gente bota no entendimento e conecta com ele também a questão dele ali, que é a questão da disfunção erétil, etc. Tá bom? Aqui, ó, diagnóstico HPB. Só dá um zoom um pouquinho. É melhor para todo mundo enxergar também. Então, aí a gente entra no diagnóstico, que era o que eu estava até já introduzindo, né, que é o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, é o termo técnico para a gente falar do aumento da próstata. O que a gente fala aí nessa parte, tá? A gente pergunta para o cliente se ele conhece esse termo. O senhor já ouviu falar no termo HPB, da hiperplasia prostática benigna? Por que a gente faz isso, tá? Isso tem todo um contexto. Para a gente passar uma posição de especialista. Então, ele começa a te ver, a te enxergar como ele enxergaria um médico ou algo do tipo. Por quê? Você entende do assunto que você está falando. Quanto mais a gente entende sobre aquilo, mais a outra parte, a outra ponta, que é o cliente, vai nos caracterizar ali como um especialista no assunto. Então, isso faz com que a gente ganhe e tenha a segurança ali do cliente, que ele está falando com uma pessoa que entende do que a gente está falando ali com ele, dialogando. Então, vocês têm que ter esse cuidado para entender também do que vocês estão apresentando ali para o cliente, porque muitas das vezes a pessoa começa a vender, a rodar um produto na internet e não sabe nada daquele produto, não tem domínio sobre aquela situação. Então, quando a gente trabalha nesse funil, nesse processo de negociação, no nosso script, a gente colocou ali o termo técnico, que é a hiperplasia prostática benigna, justamente para criar, né, esse impacto ali no cliente, ok? Descer um pouquinho. Uhum. Vai falar alguma coisa? Não, já falou tudo que eu ia falar também. Beleza. E aí a gente explica o que o HPB causa. Por que ele está sendo... Só para te cortar um pouquinho. E se você, acho que vocês não repararam, ou vocês podem ter reparado, que todos os finais de pergunta que tem interrogação, normalmente é numa afirmativa, onde a gente tenta sempre cortar o que. Rogério, está muito distante. Dá um zoom um pouquinho. Não, zoom só. Está muito distante. Isso. Todas as perguntas, se vocês repararem, eles terminam com uma possibilidade do cliente sempre reduzir a resposta dele Está travando aqui para mim. E entre não. Está travando aqui para mim. Para mais alguém está travando aí também? Está travando aí, Rogério. São sempre perguntas na afirmativa, né? São sempre perguntas com ponto de interrogação esperando uma resposta curta, tá? Melhorou? Melhorou agora. Vou trocar de internet. Só volta um pouquinho aí a tua explicação, porque não deu para entender. Então, o que eu expliquei foi o seguinte. Eu expliquei que todas as perguntas... Deixa eu ver para eles melhoraram primeiro. Melhorou aí, Cat? Melhorou aí, pessoal? A Ayane, está conseguindo entender agora o que o Rogério está falando? Tá dando para entender agora. Beleza. Show. Obrigado, gente. Então, o que acontece? Todos os finais de perguntas que tem dentro do script, eles terminam com um mínimo de interferência. O que isso quer dizer? Que ou a gente espera uma resposta sim ou não. A única formatação que a gente... É lógico que vai ter cliente que ele vai querer desabafar um pouco, você vai poder pegar aquilo como suplemento para usar durante todo o teu atendimento. Mas se você reparar, a gente está sempre nessas duas linhas. Ou o cliente vai falar que entende, ou ele vai falar que entendeu, ou vai falar que não. Show?
Tá aqui agora, né, DG? Isso. Aí, nessa parte aí, a gente esclarece ali para o cliente do porquê que está acontecendo aquilo com ele, né? Porque a gente fala da hiperplasia prostática benigna, mas o cliente muitas das vezes não entende o porquê que ele está tendo aquelas dores. Então, a gente explica para ele que o aumento da próstata ele acaba comprimindo a uretra e a bexiga. Então, automaticamente, ele tem aquela vontade louca de urinar e o jato sai fraco. Aí a gente fala que parece que o cano está entupido. Então, a gente traz essa consciência para o cliente e também fala sobre medicamentos, que geralmente os clientes que a gente atende tomam, né? Que é o Combodart, a finasterida, a tanzulosina, durasterida. Vocês vão escutar muito esses nomes quando vocês estiverem atendendo os clientes. E aí, com isso, a gente fala, né, sobre esses medicamentos em si. Porque a maioria desses medicamentos aí que o cliente toma, eles não tratam a causa do problema, a raiz do problema. Eles simplesmente ali vão trazer uma melhora, né, dos sintomas. Então, ele vai reduzir ali a vontade de ir ao banheiro ou algo do tipo, porque ele está relaxando ali a uretra. Mas com isso, né, ele traz vários efeitos colaterais que o cliente reclama. E por isso que ele busca o nosso tratamento natural. Porque ele vai ter algo ali, pode descer um pouquinho, ele vai ter algo ali, né, que é um tratamento natural, que não vai ter efeito colateral e nem contraindicação. Então, vocês podem ver até que a minha explicação aqui ela vai caminhando exatamente com o script, porque a gente vai, de fato, ali explicando para o cliente do porquê que ele veio até a gente também. Que o tratamento é natural, não tem contraindicação e também não tem efeito colateral. Vocês podem bater muito nessa tecla, porque hoje o nosso tratamento, muitas das vezes, ele é procurado por pessoas que já estão acostumadas a tratar com coisas naturais. Então, quando você pegar ali, você vai ouvir muito isso também, tá? Então, Só para adicionar, e aqui nessa opção, no caso, na terceira etapa do script, você vai usar tudo que você escutou do cliente lá no início, na questão do report, tudo que ele falou que ele sentia, tudo que ele falou que tinha de problema, é o que a gente vai usar aqui como uma solução única, ou seja, é esse tipo de produto, são esses tipos de nutrientes que vão tratar aquilo que ele está passando. Então, a gente vai fazer na memória dele refrescar, que a gente está ligando exatamente aquilo que ele vive, não coisas possíveis, entendeu? E aí, quando a gente trabalha nessa parte aí, a gente vai falar sobre a nossa solução. Só que é de uma maneira que não fique também parecendo que vocês estão lendo, né? Porque muitas das vezes a gente falar, a nossa fórmula exclusiva possui cúrcuma longa, reduz a inflamação, inibe células cancerígenas. 2, semente de uva. Parece que a gente está lendo alguma coisa ali para o cliente que não fica bom dialogando. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai lá e cita tudo ali dos componentes que o nosso tratamento tem, que a nossa fórmula tem, que é a cúrcuma longa, semente de uva, própolis, vitamina E, vitamina D, B12, B6, e depois fala o que ele vai combater e o que ele vai melhorar. E aí vai ficar muito mais fácil de vocês dialogarem ali com o cliente, tá? A conversa vai ficar melhor de ser trabalhada. Fechou? E complementando o que o Douglas está falando, tem duas coisas que a gente faz aqui também, que normalmente existem vários funis diferentes de vários produtos, que seriam o quê? Um é a prova social, só que como a gente está falando, está conversando com o cliente, a nossa prova social ela não é visível, né? E falar o que realmente ele vai ter de benefício. Então, o que a gente usa aqui? A gente botou um exemplo, mas vocês não precisam seguir a risco, né? Aqui no caso, vamos supor que o teu cliente falou que ele, na verdade, só está acordando de madrugada e está tendo ardência. Você vai falar que, no caso, ele vai ter a melhora relacionada a isso e também aqui embaixo falando que ele vai ter melhora relacionada ao desempenho sexual, ou seja, conectando o nicho, que a gente já trabalha, que é a próstata, e conectando um subnicho oculto, que a gente vai utilizar, que é a questão da disfunção erétil. E no final, a gente, como ele já tem toda uma intimidade com o cliente, a gente vai botar um histórico. Como a gente é uma empresa que atende várias pessoas no dia, a gente vai dizer que, normalmente, nossos clientes, a maioria deles tem uma melhora inicial de 7 a 15 dias, tá? E também que não tem contraindicação em efeito colateral. Vocês fazem... Com o tempo também, vocês vão atender muito cliente, o nosso produto tem muita recompra, né? Então, muito caso de sucesso. Então, vocês vão ver que vocês podem até relacionar algum caso de sucesso que vocês tenham. Por exemplo, esses dias a gente recebeu um feedback de um cliente aqui e eu já doutrinei ali os vendedores, toda vez que a gente recebe um caso de sucesso, a gente relacionar esse caso com os atendimentos que a gente está fazendo. Então, por exemplo, eu, como falava isso, quando eu estava só eu e o Rogério no atendimento, antes de ter o time comercial,
tinha um cliente que ele tinha acabado de mandar para a gente um feedback que ele estava tendo um caso de ardência urinar. E esse problema estava acabando com a rotina dele. Ele comprou o tratamento, tá? Esse foi um caso mesmo de sucesso. Ele falou para a gente que melhorou aquela ardência e a vontade toda hora de urinar. Então, o que eu relacionava? Toda vez que vinha um cliente, por exemplo, com um caso ali menor, inferior àquele, eu já relacionava aquele feedback que eu tinha recebido falando ali com o cliente. Então, ele fica impactado também com uma prova social, que você está contando uma história real de um atendimento que você fez. Entende? Então, vocês trabalhando também nisso, quando vocês tiverem um caso de sucesso de algum cliente que vocês estejam atendendo, ou algum cliente que foi recomprar com vocês também, porque tem muito pedido aqui, né, Rogério, que a gente acaba tirando o pedido. A gente nem vende, na verdade. O meu tá acabando, cara, pedir mais 2. Isso aí. Aí tu pede pro cliente, por que ele está comprando mais 2? Porque ele não está rasgando dinheiro. É porque, de fato, o produto ajudou ele. Então, você pede ali um feedback daquele cliente, começa a usar ele também nas suas ligações, que vai fazer total diferença e vai aumentar a conversão de vocês. Fechou? E no final aqui, ó, vocês percebem sempre na pergunta afirmativa. Seu Geraldo, até aqui faz sentido o que eu expliquei para o senhor, porque você não quer que... Se ele falar que sim, você vai continuar ali o script. Se ele falar que não, é uma coisa muito bacana que a gente utiliza aqui, que é o quê? Que é trazer o problema na mesa. Porque a gente, como vendedor, no caso nós como vendedores, costumamos sempre relacionar uma objeção. O primeiro ato da objeção que a gente imagina é conectado com o preço. E nem sempre é assim, né? Então, quando você pergunta se faz sentido para o cliente, ele fala que não, vale muito a pena você perguntar o que realmente não fez sentido para ele. Aí ele realmente vai falar para você qual é o problema, e você, como um vendedor qualificado, vai contornar aquela objeção que realmente é a objeção real, não algo que você vai imaginar ou algo que você possa estar interpretando de alguma forma. Beleza? É muito importante, ao decorrer da conversa, vocês irem extraindo as objeções que esse cliente geralmente tem. Geralmente, esse cliente já tomou vários medicamentos, nenhum ajudou. Ele está inseguro porque ele já comprou numa compra antecipada e às vezes não recebeu o produto. E tudo aqui a gente tem total segurança para lidar ali com aquele cliente e trazer, né, aquele cliente ali para perto e, de fato, mostrar para ele que o tratamento é seguro, que tem resultado. Então, vocês têm que colher o mais rápido possível essa objeção, e com certeza o cliente vai ter, porque a maioria dos clientes tem alguma objeção. Vocês extraindo essa objeção logo no meio do atendimento fica muito melhor quando você vai apresentar o preço. E o que acontece? Nesse momento aqui, galera, vocês estão indo para a compra, né? Provavelmente a próxima etapa é uma etapa onde a gente fala valor, a gente fala preço, a gente fala como vai enviar, etc. Por que a gente não pergunta para o cliente se ele quer comprar? Porque a gente não precisa estar botando na cabeça dele que ele está comprando um produto, né? Que ele está comprando ali alguma coisa. A gente tem que saber se o que a gente está falando, o que a gente está explicando para ele está fazendo sentido. Então, o que a gente está fazendo? A gente cria muito microcompromissos na cabeça do cliente, onde ele diz tanto sim, que quando chega no último sim que a gente precisa, que é no ato de compra, ele está mais propício a dizer isso também, tá? Então, o que acontece? Essa etapa, a gente nunca vai ficar perguntando se o cliente quer comprar alguma coisa do tipo, sempre faz sentido ou não. Então, aqui, normalmente, surge uma objeção. E essas objeções, como a gente tem praticamente quase 600 vendas no mês, a gente meio que já criou alguns padrões de a maioria de objeções que acontecem durante a própria ligação, né? Porque, galera, isso aqui é para ficar ligado enquanto vocês estão ligando para o cliente de vocês, tá? Então, vamos supor que no meio dessa ligação, você percebeu que você teve uma objeção específica, que a gente separou as 5 objeções que mais são comuns aqui dentro do nosso tipo de atendimento, tá? Que normalmente vão acontecer na etapa de solução quando vocês forem para a etapa de transição, que é onde a gente vai explicar mais para frente. Então, vamos supor, se você clicar aqui em objeção relacionada a que está caro, vocês vão perceber que tem toda uma base de como lidar com esse tipo de situação no formato que é exatamente o formato que a gente ensina para o nosso time comercial e que eu e DG testamos vários formatos diferentes até a gente descobrir aquele formato que menos tem a possibilidade de dar errado. Quer dizer que todos vão dar certo? Não, tem cliente que não vai comprar e o ponto final. Mas a probabilidade diminui muito mais quando você consegue usar esse tipo de contorno de objeção. Então, você vai conseguir ter objeção de vou pesquisar, vi mais barato na internet, que aqui você consegue entender o porquê, como gerir a autoridade, como criar um microfechamento. Aqui no Voo no Médico tem um formato também de como você deve se posicionar caso tenha essa objeção. Quando o próprio cliente fala que vai ter que falar com a esposa, que nem no meu caso, eu não falo sim se minha esposa não disse assim antes. Então, se a pessoa ali
se o cliente normalmente falar isso, acontece muitas vezes, existe uma forma muito mais tranquila e sensível de entrar nesse tipo de situação, sem um cliente achar que ele está tomando alguma atitude precipitada, né? Outra, vou pensar e retorno. Por que isso aqui é importante? Porque normalmente a maioria dos vendedores iniciais, eles aceitam um primeiro não como uma resposta definitiva, eles não tentam contornar em nenhum momento aquele tipo de situação, perguntar o porquê não. Se é ele que. Vocês têm que começar a entender, por exemplo, também, que é o cliente que está vindo buscar uma melhoria. Então, se é o cliente está buscando. O cliente viu o teu anúncio, clicou no seu anúncio, te levou, te atendeu. Então, para ele chegar até esse momento, é ele que está te procurando. Então, você também tem que passar essa autoridade, essa vontade e esse formato na hora de falar, tá? E quando a pessoa fala que está o preço, né? A gente sabe como a gente trabalha com preços diferentes, existe uma possibilidade de a gente reduzir esse preço, aonde fique também de acordo e positivo bom ali para cada tipo de cliente específico, tá bom? Nessas etapas aí a gente vai, na verdade, muito mais perguntando do que afirmando alguma coisa, porque o melhor vendedor é esse, né? Que mais pergunta. Então, no caso, a gente vai extrair o que de fato está impedindo esse cliente de dar continuidade. Porque não adianta eu ficar dando desconto, né, e passando meu produto a qualquer preço. A gente vai saber exatamente por que aquele cara não está avançando. Então, a gente vai extrair isso, com base nisso, a gente vai avançar, seja para uma redução, né, dando desconto ou algo do tipo, mas também se posicionando de forma clara para o cliente, né, que você é um especialista no assunto, está enxergando o problema dele naquele momento, e que você estaria, eu usava muito isso quando eu estava no atendimento, passo isso para a equipe, que você estaria sendo irresponsável de deixar ele sair dali sem o melhor tratamento possível. Então, me conta um pouquinho, o que está te fazendo de você seguir adiante? É preço? É falar com a esposa? É o médico? É o quê? Me conta um pouquinho. Então, você também tem que ter a escutativa para saber, de fato, o que aquele cliente está fazendo ali no teu atendimento, que ele clicou no anúncio, ele está buscando isso, mas não quer comprar. Então, você fazendo isso, você está se posicionando como especialista que você é, que você está se tornando, no caso, né? E, com isso, extraindo o melhor daquele cliente. Beleza? Tirou onda, hein, Douglas? E aqui, cara, a gente sabe que ninguém é especialista, mas quando a pessoa está iniciando, quando você fica com várias abas diversas, assim, uma aba sobre o produto, uma aba sobre outra coisa, a gente tentou fazer um guia técnico aqui, que são coisas que normalmente a gente usa no atendimento, né? Que é a Na verdade, praticamente só isso. É mesmo, né? A forma que a pessoa toma, o formato que ela vai tomar, horário, etc. Algum tipo de aviso, o nível de urgência que tu vai ter um filho do teu cliente. Se ele fala que acorda 2 vezes, é um início de inflamação, de 3 a 4, comprimido da bexiga pode ser uma coisa mais moderada. E quando você sabe que a pessoa acorda mais de 5 vezes, é uma questão muito mais grave. O que isso te traz de informação? Quanto mais a pessoa está grave, ela está passando aquele problema diariamente. Então, se ela está passando diariamente aquele problema, ela precisa de uma solução. É um cliente que a possibilidade de você vender um ticket maior e um valor maior de venda existe muito, com muito mais facilidade. Tá? E um ponto importante até aí, Rogério, tocando nessa parte, é um cliente ali que está sentindo dor, né? Que está tendo aquela dor ali na rotina dele. Então, quando a gente também toca nesse limiar de dor, né? Que no caso ali é o cliente está muito avançado, ele precisa do tratamento logo, é algo que a gente vai trabalhando ao longo do diálogo ali com ele. Então, das melhorias que ele teria, disso melhorar a rotina dele, com a família e tudo mais. Então, quando a gente traz também para a realidade do cliente, não também só trabalhando ali a questão do produto em si, focado em produto, mas realidade do cliente, da rotina dele. Faz total diferença. Trazer para o imaginário dele a melhoria que ele teria com o teu produto. Né? Qual seria essa transformação na rotina dele, já que o problema dele está tão avançado e que pode acarretar, né, intervenções muito maiores. Quando a gente fala dessas intervenções que ele pode ocorrer no futuro, né, que pode ser ali uma sonda, que pode evoluir a tal ponto de câncer e vários avanços que podem ocorrer, você também está chamando a atenção, elevando o nível de consciência do teu cliente para que ele vá ali garantir o tratamento contigo. Show de bola. E aqui, como a gente não é médico, né, galera, nem especialista no assunto, aqui normalmente a gente botou um nível de PSA que normalmente cada pessoa deveria ter de forma saudável em cada idade, e aqui são os efeitos de medicamentos farmacêuticos que normalmente traz para o corpo do homem quando ele começa a ingerir esse tratamento farmacêutico para poder cuidar da próstata, tá?
Aí a gente criou agora também como a gente trabalha hoje com uma logística muito focada em tentar atender o máximo de pessoas possíveis pelo Brasil, eu vou deixar tu fazer essa parte que foi tu que criou, né, Douglas? Eu acho que Sim, você vai o ter que 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 acontece? Quando a falar. gente, quando a gente chega nessa etapa aí, a gente já explicou tudo sobre o produto, o cliente tem conhecimento sobre isso. A gente apresentou também, já tocou também todos os pontos de dores que ele tem. E quais são as informações que a gente precisa para ter um fechamento de uma venda hoje no formato que a gente trabalha? A gente não precisa do pagamento do cliente agora, mas o que a gente precisa são dados e informações e ele querendo receber esse produto. Então, no caso, o que você precisa ali, que é primordial para você saber se você pode avançar ali para Logs, que é a nossa principal plataforma de cash on delivery, que é pagamento na entrega. É o CEP e a região dele. Então, o que eu criei ali? Antes de falar o preço, eu falo que eu tenho ótimas condições dependendo da região do cliente. Então, eu peço para avaliar primeiro a região dele. Travou um pouquinho para mim, travou para vocês aí ou tá tranquilo? Tá conseguindo me ouvir, Rogério? Tô te ouvindo de boa, mano. Só tô respondendo no grupo aqui. Ah, fechou, que tinha travado para mim aqui. Não, Então, tô aqui travadão mesmo. fechou. Eu peguei, então pego ali a região dele, né? Primeiro do que o preço. Então, o que eu falo ali para ele? Que eu consegui uma condição exclusiva, tá? Que eu estou com uma condição exclusiva hoje para clientes ali de determinadas regiões, e eu queria saber qual seria a região dele, para que ele possa me passar e eu averiguar aqui. Então, o que eu faço nesse momento? Eu já deixo a plataforma da Logs aberta, com informações preenchidas, qualquer informação lá naqueles dados de preenchimento, deixo lá preenchido, tá? Depois de preenchido, eu só deixo a parte do CEP e da localização em si ali aberto. Quando eu faço isso, eu vou rapidinho e vejo se tem para entregar amanhã. E aí eu vou reforçar o grande benefício que é o cliente ter o recebimento ali do produto que ele gostou amanhã. Então, eu vou trabalhar isso ali antes mesmo de apresentar o preço, tá? Então, faço ali o quê? Eu colhi informações importantes para minha venda, vi que o cliente recebe amanhã pela Logs, já reforcei isso, então ele está com a venda quase feita, porque se você colheu ali a informação do endereço, você está com a venda quase feita. Só falta, de fato, o cliente escolher ali um modelo de tratamento, seja 5 meses, 3 meses, 1 mês. Então, ali eu pego primeiro a região. Então, como vocês viram ali em cima, o Rogério preencheu suas informações, eu só deixo aquela aba ali, clique em editar ali, endereço de entrega. Eu só deixo essa parte aberta ali para o cliente me falar o endereço dele. Joguei ali no meio da negociação, eu sei se é Logs, e aí eu avanço ali para a parte do modelo de tratamento que eu consegui para ele. Beleza, pessoal? Pode seguir. Show de bola. Aí, vamos lá. Essa é a nossa oferta principal que a gente começa oferecendo de cima para trabalhar em ancoragem, né? Que é o tratamento de 5 meses. Então, a gente criou ali dentro do script também uma forma de vocês apresentarem os 5 meses da melhor maneira possível, tá? Aqui a gente diz que ele tem uma blindagem completa e que ele te dá um ciclo de tratamento ali, basicamente, né? Ciclo de resultado mais elevado, porque ele é um tratamento de 5 meses. Então, o teu ciclo de resultado vai ser bem maior do que um cliente que vai comprar um mês. Então, ali a gente reforça isso, que é um tratamento de blindagem completa, tá? E pergunta no final disso se faz sentido para ele. Ô, DG, tu só esqueceu de falar que aqui a gente fala que era um valor muito maior esse produto, Sim, que sim. era ancoragem, né? Ou seja, a gente eleva a percepção de valor do produto para o cliente, tá? Ou seja, como que é a matemática que a gente faz isso para vocês entenderem? Como a gente entende que um pote de tratamento é R$ 190, a gente multiplica isso por 5 e dá um total de 790, se eu não me engano, tá? Dando esse valor de 790, quando a gente fala para o cliente que para ele, especificamente para ele, por conta do CEP, por conta de várias questões que a gente vai falar ali dentro, aí sim a gente vai conseguir liberar para ele um valor com desconto. Por quê? Ele precisa entender que aquilo ali é exclusivo exatamente para ele, tá? Como ele não tem perspectiva de valor em cima do tratamento em si, ele sabe que para ele, naquele momento, ele tem um valor promocional. Então, para ele, naquele momento, ele vai valer muito mais a pena ele fechar um valor maior do que... Boa, obrigado. Então, dá para ele fechar muito mais um valor maior do que exatamente ali um valor menor, entendeu?
E só para vocês terem uma noção, a gente trabalha nesse modelo aí no script 389. Alguém falou alguma coisa? Não, mano. Não. Eu esqueci o getter aberto, perdão. Segue aí que eu vou desligar ali para... Então, aí depois daqui, o que acontece? A gente faz uma preocupação com o cliente, né? Mostra para ele que a gente não quer que ele perca dinheiro, que ele cuide do tratamento, que ele vai ter acompanhamento. Aí a gente enche a bola ali do produto para quando a gente falar o valor, se torne um valor muito mais fácil de ser aceito. Por quê? Primeiro a gente vai falar que ele vai ter 5 meses de tratamento completo, com acompanhamento. Vocês nunca podem falar de remédio, de pacote, não, o senhor está comprando cada potinho, cada pote. Não, é tratamento. Sempre usar a questão de tratamento, que o formato que você fala do seu produto faz a pessoa raciocinar daquela forma. Se você usa um diminutivo, ou então se você usa algo que diminui aquele tratamento para algo menor, você também faz aquele cliente ter uma perspectiva de valor melhor em cima do teu produto. Tá? Então a gente vem falando que ele pode fazer aqui o parcelamento de 12 vezes de R$ 38,91 ou apenas R$ 389 à vista. Quando você vai falar esse valor, você tem que falar com muita cautela, como se para você fosse R$ 3,80. Então, seu Geraldo, vai ficar apenas aqui R$ 389, apenas 12 vezes de R$ 38,91, ou se o senhor preferir, R$ 389 à vista. O que o senhor acha? Entendeu? Então fica muito mais tranquilo você falar com esse tom de como se fosse simples. Tá? E se você quiser fazer ele entender muito mais o investimento que ele está fazendo para a saúde da próstata dele, você vai dizer que, seu Geraldo, isso dá menos de R$ 1,29 por dia. É menos que um cafezinho na padaria ou uma pizza no mês aí, custa muito mais caro do que o senhor está tratando a próstata do senhor e está tratando a saúde do senhor de forma correta. Tá? E lembrando, seu Geraldo, que o senhor também só vai pagar esse tratamento quando chegar na sua casa, ou seja, o senhor vai ter super segurança aí para poder receber o seu tratamento na sua casa de forma segura. Tá? Nunca falar que ele tem frete grátis, falar as coisas de um formato natural. Você tem que sempre botar em cima de todas essas questões um benefício plus. Não é um frete grátis. É a nossa empresa bancando todo o custo do envio do tratamento para a casa do cliente. Entendeu? E ele também vai receber esse tratamento de forma segura. Na verdade, é só um frete grátis com uma logística simplificada. Entendeu? Então, todo o formato que a gente traz, toda a forma que a gente fala do que a gente está vendendo, faz o cliente ele pensar e raciocinar do que ele está comprando. Tá? E quanto mais consultivo você for também, você pode ir elevando o preço. Por exemplo, aqui a gente tem vendedores que eles começam aqui, em menos de uma semana, eles estão vendendo R$ 897 em uma venda. A gente tem a opção lá dos 10 potes, por exemplo, por 897. E acontece isso porque ele ficou tão bom rapidamente, porque em uma semana, se você pega ligando direto, você fica, parece que você está atendendo ali há 3 meses seguidos. E não, você só está atendendo uma semana, mas porque você está tendo um contato com clientes diferentes. Então, te dá a possibilidade até de você subir o teu preço. Começar a trabalhar com um ticket lá em cima de 897 e descendo, caso precise, caso necessite, o cliente de fato ali não tem aquele valor de investimento, tá? Show de bola, galera. E que todos nós sabemos que nem todos os clientes eles vão estar propícios a investir R$ 389, porém, normalmente, quando isso acontece, a pessoa já absorveu a ideia que ela precisa desse tratamento e ela já está disposta a comprar esse tratamento. Só que você só ofereceu o valor do tratamento que ela precisa de acordo com a necessidade dela. Então, o que a gente faz agora? A gente faz uma regressão, a gente faz um downsell. Tá? O que é um downsell, galera? A gente vai mostrar para o cliente que a gente está se importando com ele e a gente está procurando uma forma de tentar baixar esse valor para ele, tá? Então, o que a gente costuma fazer aqui? A gente fala para o cliente que ele vai falar, pô, não, achei muito caro, ô Rogério, pô, para mim não está fora do meu orçamento e tal. Aí você vai chegar para ele com todo um tom de emocional, com todo um tom diferenciado, vai falar, seu Geraldo, pode ficar tranquilo, que eu prometo para o senhor, eu vou encerrar só essa ligação até a gente encontrar o melhor formato que cabe dentro do orçamento do senhor, tá? Me dá um minutinho na linha, que eu vou tentar falar com o meu supervisor, alguém aqui responsável no assunto, para ver se a gente consegue liberar uma promoção que só estava liberada no mês passado, tá? Mas pode ficar tranquilo que eu vou ver um negocinho aqui para o senhor. Fica 10 segundos batendo com o dedo dentro do teclado, só para fingir que está falando com alguém, ou então aqui a gente fala até com um fantasma, né, Douglas? A gente fala assim, não, Rodrigo, eu posso liberar aqui uma promoção para o meu cliente? A gente faz exatamente isso que parece que realmente convence o cliente. Por quê? Ele não sabe o que está acontecendo. Então, isso é mais uma questão de persuasão.
tá? Então, quando a gente fala para ele que a gente conseguiu algo específico, exatamente para a situação dele, exclusivo para ele, apenas para ele, a gente consegue fazer ele conseguir converter melhor. Um ponto importante também, que nessa etapa, o cliente só está olhando para preço, né? Então, a gente transitou durante toda aquela negociação, onde a gente fez todo esse script, trabalhou tanto, para o cliente só olhar para o preço no final. Então, o que ele está elevando ali? O racional dele para o preço. Você tem que levar de novo a tua negociação para os problemas que ele tem, porque parece que ele esqueceu disso. Ele só está olhando para o preço. Né? É igual a gente quando vê algo ali para comprar. A gente, no final, ali só está olhando para o preço no final. E aí, aí a pessoa vai lá tentando falar de preço de novo, você não quer levar por conta daquilo. Então, o que a gente traz o racional dele para voltar, né? De fato, é ele refletir o porquê que ele está ali na conversa contigo. Então, você vai falar para ele, então, seu Geraldo, eu entendo, mas eu vi que você está com esse e esse problema. Vai falar, relatar de novo as dores dele, né? Trazer de novo para a mesa isso, relembrar sobre o que ele tem. E eu acredito que eu estaria sendo irresponsável como especialista que sou, deixando você ir embora depois da gente ter conversado e ter visto todos esses seus problemas que você poderia estar melhorando com o meu tratamento. Então, o que eu vou fazer por você aqui? Eu vou falar com o meu supervisor para conseguir uma melhor condição. Tá? Se é o preço que está te impedindo de avançar, eu consigo uma melhor condição, mas o que eu quero realmente é que você melhore, é que você tenha resultados aí com o nosso tratamento. O que a gente fez aqui? A gente foi lá e relembrou do que ele está naquela conversa. Não é simplesmente pelo preço do teu produto, é simplesmente porque ele está sentindo N dores para estar ali. Então, você relembrou isso, se posicionou como especialista de novo, trouxe a responsabilidade para a mesa e você vai buscar uma condição melhor ali para ele. Você vai ver que o cliente ele vai te perceber de outra forma, entendeu? Porque ele não vai só olhar para isso. Essa condição não é só a opção de 289, né? Você pode, na verdade... Porque a gente tem a seguinte questão aqui, né, galera? Melhor perder... Cadê aqui? Melhor perder o preço, a comissão, do que a gente perder de alguma forma ali a venda em si, né? Então, por exemplo, já é um cliente que na teoria não iria comprar. Então, você reduzir esse valor para algo como 189, 202 potes por 220, vai depender da negociação que você está tendo com o teu cliente. Porém, por que a gente sempre começa do valor maior? Porque quando a gente começa do valor maior, a gente tem toda uma escadinha para descer e para negociar com o nosso cliente até chegar num valor que ele aceite. Tá? Cada cliente vai entender, cada cliente pode aceitar uma oferta diferente. Basta vocês saberem qual é a oferta que vocês têm, qual é o padrão. 1, 3, 5, mas vocês têm essa liberdade aqui para poder conseguir negociar também. Tá? Aí, Deja. E aí a gente chega na parte final ali, que é a blindagem da nossa venda, tá? É uma parte muito importante, porque se esse cliente ali avançou a esse ponto, ele fechou contigo, gostou ali de algum modelo de tratamento, seja de 1 mês, 3 meses ou 5 meses, só que esse cara não pagou ainda. Ele vai pagar quando o produto chegar na casa dele. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente está trabalhando com um público ali que ele tem que ter todas as informações, é um público mais velho. Então, esse público, muitas das vezes, é um público que pode esquecer no dia seguinte o que ele falou contigo ali agora. E se for pedido ali para 2 dias, 3 dias, ele pode esquecer. Né? Então, a gente trazer todas as informações é muito importante, ser claro com cada ponto. Quais são os pontos ali que são alguns fatores da Logs, né? Que é a plataforma que a gente usa para Cash on Delivery? Na Logs, eles colocam um motoboy e esse motoboy ele faz a rota, correto? Nesse processo que o motoboy está fazendo a rota, ele não tem um horário fixo ali para entregar para esse cliente. Muito cliente vai falar com vocês ali, né, de horário fixo para realizar a entrega. E aí você tem que explicar para ele e antecipar essa objeção. Olha, a gente trabalha aqui com a plataforma, tá, de entrega que vai ser uma entrega expressa, vai chegar para você amanhã. Esse motoboy é uma equipe terceirizada de logística de envio. Então, ele monta uma rota e vai entregando pedido por pedido. Ponto muito importante. Aí você pausa para ele entender certinho o que você está falando. Ponto muito importante. O motoboy vai entrar em contato contigo via WhatsApp. Se o motoboy entrar em contato com o teu cliente via WhatsApp e o cliente responder, tua venda está praticamente 100% concluída. Por quê? Ele vai interagir com o motoboy, ele vai receber o produto certinho. Então, vocês têm que ter essa clareza de sempre falar isso em todo atendimento. Toda finalização, você fala para o cliente que ele vai receber uma mensagem do motoboy e ele responde essa mensagem, essa interação,
e com isso ele vai ter o pedido ali concluído, né? A entrega concluída, porque vocês blindaram a sua venda, tá? Tanto a nível de que não tem horário fixo, que é dentro do horário comercial, tá? Como qualquer entrega que a gente faça compra na internet, e que, né, ele também tem que se comunicar via WhatsApp com o motoboy. Então, você traz essa clareza ali para ele. Trouxe essa clareza, tua venda está praticamente concluída, tá? Ponto importante também, você fala nessa etapa que se ele sair de casa, né, ele deixar o dinheiro ou o cartão como um parente. Sempre tem uma esposa, um parente que pode receber ali no lugar dele. Então, se ele sair, ele faz essa ação aí para você, tá? Dia seguinte, esse cliente vai estar recebendo. No dia seguinte, você dá uma ligadinha para ele também, avisando que o pedido dele está chegando hoje. Vocês também conseguem acompanhar na plataforma da Logs que o pedido está em rota e a caminho. Quando consta a caminho na plataforma da Logs, é sinal de que esse pedido está muito próximo a entregar para o teu cliente. Então, como são os nossos processos aqui? Não sei se o Rogério está aí ainda, eu acho que ele... Aqui, pô, a minha câmera que está dando ruim, tô conectando e desconectando ela aqui. Tá, fechou. Então, nessa etapa ali, a gente já fez a blindagem, tá? Blindamos a nossa venda e desligamos com o cliente. Agora vocês têm que ter... Aí a gente manda também uma mensagenzinha no WhatsApp do pedido confirmado e a data que ele vai receber. Com isso, fechamos o pedido, tudo tranquilo. Agora, a etapa do dia seguinte. Qual vai ser essa etapa? Da gente comunicar 2 vezes o cliente, que eu faço aqui na nossa operação. A gente comunica de manhã, bem cedo, todos os clientes ali que vão receber naquele dia o pedido. Então, todos os pedidos do dia a gente comunica. Feito a primeira comunicação, a gente vai para a segunda comunicação, quando o pedido está a caminho. Postou a caminho para a gente na plataforma, a gente vai lá e liga para esse cliente, tá? Só para contextualizar, a rota, o motoboy pegou o pedido, vários pedidos e está seguindo uma rota. A caminho, o motoboy está indo especificamente a caminho daquela direção daquela residência, tá bom? Só para contextualizar. Vai voltar aqui, né, Douglas? Ou não? Não, já falei essa parte já. Show de bola. Fechamento logístico a gente já fez também. Aí, que eu pensei? A gente poderia fazer um simulado, mano? Eu atendo e você é o cliente? Pode ser. Perfeito. Ou abrir para perguntas, né? Para eles tirarem as dúvidas deles, que eu acho que vai ficar mais claro depois da gente ter feito aí. Não, beleza, galera. A gente vai liberar agora para pergunta, depois a gente faz um simulado rapidinho de 15 minutos, que é normalmente 10 minutos, que é um tempo que demora aqui uma venda, para vocês se especializarem no assunto, tá? Mas agora vocês têm alguma dúvida específica, porque depois que a gente terminar esse simulado, provavelmente a gente vai encerrar a reunião. Não, né? Perfeito. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem. Não. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer uma simulação básica, tá? Que normalmente é como a gente aqui faz o atendimento. Eu vou tentar aqui ser exatamente o que eu sou e o que eu faço no atendimento, ou se vocês virem eu fazendo alguns movimentos, alguns gestos, é para tentar trazer isso também na entonação da voz, tá? E normalmente eu vou tentar, como a gente já tem um pouquinho mais de habilidade, a gente vai tentar aqui, eu vou tentar fazer de um jeito onde eu siga o script, tá? Mas não necessariamente eu falo o que está escrito aqui. Por quê? Cada pessoa tem um formato individual de atendimento, né? Isso aqui é apenas um direcionamento. É o norte, né? É um norte muito correto, na verdade. Porém, é um norte que eu e DG criamos. Então, a gente tem facilidade de levar isso aqui. Talvez você vai querer trocar ali um nome, uma forma de falar, alguma coisa do tipo. Tá bom? Então, vamos lá. Atende aí, DG. Opa, alô? Alô, seu Geraldo, boa noite, tudo bem? Aqui é o Rogério, sou do consultório aqui do Alfazim. Vi que o senhor clicou no nosso anúncio agora buscando cuidar da saúde da próstata, correto? Correto. Perfeito, seu Douglas. Minha função aqui é tirar dúvidas do senhor, tentar também te ajudar, tá? Mas o que eu preciso aqui, seu Douglas? Eu preciso saber o máximo de informações possível do que vem afligindo aí o dia a dia do senhor, tá? Eu tenho alguns sintomas aqui que vai fazer eu entender o que o senhor vem passando e qual o nível de infecção que o senhor possa estar tendo, tá? O senhor vem tendo vontade de ir no banheiro regularmente durante a noite? Sente dores abdominais também? Sim. Quantas vezes o senhor está acordando mais ou menos durante a noite, seu Douglas? Umas 4, 5, tá acabando com a minha rotina. Nossa, seu Douglas, isso é muitas vezes. Se o senhor tem uma noite tranquila de sono ali de 8 horas, o senhor não está conseguindo dormir nem 2 horas consecutivas. Pô, Então, nem fala. isso aí pode estar atrapalhando muito aí o dia a dia do senhor e também trazendo outros reflexos
que uma noite mal dormindo ali, uma inflamação na próstata traz para o senhor. Se eu perguntar para o senhor, Douglas, o senhor tem tomado algum medicamento farmacêutico, como finasterida ou combodarte? Eu tomo Dutan. Ah, doutor, quanto tempo você está tomando esse medicamento? Basicamente aí uns 1 ano e meio, por aí. Desde Perfeito. que o médico passou. Não, entendi. É porque os sintomas que o senhor está me falando são sinais clássicos aí de HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. O senhor já ouviu falar sobre esse termo? Não, não. Então, basicamente o HPB, ele é o que significa que a sua próstata está inchada. Quando ela incha, ela espreme a sua uretra e a sua bexiga, e é por isso que o senhor sente essa vontade louca de urinar, e o senhor também percebe que quando normalmente parece que o cano está entupido. E por que eu perguntei para o senhor dos remédios farmacêuticos? Que normalmente todos esses medicamentos eles são paliativos, seu Douglas. Então, posso ser sincero com o senhor, são tratamentos igual remédio de dor de cabeça. O senhor vai estar com dor de cabeça, o senhor vai tomar um medicamento ali, o senhor vai melhorar. Sim, já tentei parar, tive que voltar. Então, e o senhor percebeu também que esses medicamentos eles trazem várias outras coisas horríveis, como impotência sexual, falta de ereção, até perda de sensibilidade no pênis do senhor. O senhor também percebeu esse tipo de situação? Sim, sim. Não, perfeito, perfeito. Então, o que acontece? Mas quanto é isso aí? Não, você pode ficar tranquilo que eu vou falar para o senhor, seu Douglas. Só para eu poder entender e também tentar te explicar o que, que o senhor não tratando pode chegar, né, num tipo de situação. Se o senhor não tratar hoje, o senhor vai acabar tendo que, infelizmente, fazer uma raspagem ou até mesmo ter que botar uma sonda e o senhor concorda que nem eu, nem o senhor quer que o senhor passe por esse tipo de situação, concorda? Claro, Deus me livre. Então, maravilha. Eu vou explicar agora como que é um pouco da nossa logística e como também é o nosso produto e como ele pode ajudar o senhor de alguma forma. Seu Douglas, primeiramente, o Alfazin, ele é 100% natural, tá? E autorizado pela Anvisa, e ele é diferente de tudo porque ele ataca diretamente ali na raiz do problema, tá? Ou seja, inflamando a sua próstata de fora para dentro, tá? E ele também tem ativos 100% naturais, como o quê? Como cúrcuma longa, semente de uva, própolis, um arsenal de vitaminas, que é vitamina E, vitamina D, vitamina B12 e vitamina B6. Todo esse arsenal são escolhidos especificamente para reduzir a inflamação, inibir células cancerígenas. Ele também é um super antioxidante que também vai combater o câncer de próstata e de intestino. Tá? E ele faz duas coisas principais, seu Douglas. Primeiro, ele vai desinflamar a glândula, desentupir o canal para o senhor voltar a dormir a noite toda. E o segundo, ele vai limpar todas as inflamações que o senhor tem no corpo do senhor, inclusive também desenvolvendo ali, devolvendo para o senhor tanta vitalidade sexual como a sua libido e a sua ereção normalmente. E normalmente também, seu Douglas, nossos pacientes, eles têm uma melhora significativa entre os 7 a 15 primeiros dias iniciais de uso. Tá? Inclusive, eu tive um histórico esses dias de um paciente falando para a gente, né, que ele, na verdade, parou de ter qualquer tipo de problema relacionado a acordar de madrugada apenas nos 10, 15 primeiros dias iniciais. Tá? Inclusive, aí depois eu vou estar mandando um vídeo para o senhor para mostrar o depoimento que esse cliente fez para a gente. Eu quero perguntar, seu Douglas, se até agora tudo que eu estou falando para o senhor faz sentido e o senhor compreendeu de alguma forma. Eu só não vou falar que sim, porque está faltando preço. Não, você pode ficar tranquilo que o preço ele acaba sendo insignificante quando a gente te mostra, o seu Douglas, todo o resultado e todo o formato de tratamento que a gente está aqui indicando para o senhor. Mas o que acontece? Eu percebi que o DDD do senhor é o DDD 21, né? E normalmente no Rio de Janeiro, nessa região, a gente consegue ver alguns preços bacanas aí, dependendo da situação da sua localidade. O senhor pode me falar o CEP do senhor, por gentileza? Para verificar se a gente consegue disponibilizar uma entrega expressa, também um pagamento facilitado e um frete grátis aí para a sua região, seu Douglas? 21 741 200. Perfeito. Qual o número da residência, seu Douglas? 50. A casa do senhor tem algum complemento, como bloco? Não, só isso. Maravilha. Deixa eu dar uma conferida aqui enquanto o sistema carrega. Olha que bacana, seu Douglas. Eu consegui aqui exclusivamente aí para a região do senhor uma entrega expressa, tá? Porque a gente também entende que não vale a pena o senhor continuar aí mais 3, 4 dias te acordando mal, dormindo mal e também passando por esses problemas e o senhor ter que esperar esse tratamento chegar na sua casa. Então, como a nossa empresa também é uma empresa grande, ela é diferente no mercado, a gente consegue distribuir esse tratamento de forma facilitada e expressa. Ou seja, amanhã o senhor vai estar recebendo esse tratamento no horário comercial. Faz sentido para o senhor? Mas sim. Bacana. Então, só para explicar para o senhor, todos os sintomas que eu vi aqui que o senhor está passando, inclusive a quantidade de noites que o senhor vem acordando, eu percebi hoje que o senhor precisa de um plano completo de tratamento, tá? E como funciona o nosso plano completo de tratamento, senhor Douglas? O senhor vai ter 5 meses de tratamento completo, tá?
Durante todos esses 5 meses, o senhor vai ter um acompanhamento comigo, onde o senhor pode tirar qualquer dúvida comigo no WhatsApp, tá bom? Frete grátis, pagamento na entrega, tá? Inclusive um preço super justo que a gente está aqui diferente. Por quê? A gente tem uma parceria hoje com a Anvisa, que por conta que a gente já ajudou ano passado mais de 15 mil homens a passar por esse tipo de situação, que é os problemas da próstata, a gente conseguiu reduzir o preço de fabricação do nosso produto, inclusive fazendo isso, reduzir o valor diminuir o preço para o nosso cliente final. Ou seja, aquele valor que o senhor pagaria de um valor super alto, porque o nosso tratamento ele realmente custa um valor alto, o senhor hoje vai conseguir pagar ele muito barato. Olha que bacana, seu Douglas. São 5 meses de tratamento apenas por 12 parcelas de R$ 38,91, apenas R$ 389 à vista. Isso aí não é nem um cafezinho por dia, não é nem uma pizza por mês, apenas por o senhor estar realmente encontrando um tratamento que vai ajudar o senhor a passar por esse tipo de problema, tá? E lembrando, o senhor paga só na entrega. Até agora faz sentido esse tratamento para o senhor, seu Douglas? Esse valor ficou caro aí para mim. Entendi. É o que? É o valor parcelado, é o valor à vista? Me conta mais um pouquinho para ver se eu consigo ajudar o senhor. Eu não tenho cartão, não. Seria à vista, mas esse valor não dá. Entendi. Mas o senhor entendeu a necessidade do senhor precisar dos 5 meses de tratamento, concorda, seu Douglas? Entendi, mas o preço é que complica. Não, eu vou fazer o seguinte, eu te prometo que eu não vou sair daqui da ligação até encontrar um formato que seja cabível para o senhor. O que eu vou pedir aqui? Enquanto eu estava conversando com o senhor, meu supervisor até me olhou aqui, seu Douglas, e eu tentei dar um alô para ele poder ver se eu conseguia diminuir um valor, até porque o senhor é do Rio de Janeiro, tá? Aí eu vou pedir só um tempinho para o senhor para poder ver se eu consigo liberar um valor promocional, um pacote exclusivo aí para sua região. O senhor me dá esse tempo, por favor? Beleza, no precinho. Maravilha. Me arruma aqui, meu parceiro, por favor. Show de bola. Pô, olha que bacana, seu Douglas. Meu supervisor ele é o casca grossa, tá? Dificilmente ele libera um desconto aí pro pessoal. Mas como o senhor é do Rio de Janeiro, o senhor é conterrâneo, a gente conseguiu liberar um pacote que é o valor promocional da Black Friday do ano passado. Ou seja, o senhor vai precisar dos 5 meses, o senhor sabe disso, mas a gente vai conseguir enviar para o senhor 3 meses de tratamento apenas por 289, seu Douglas. Ou seja, o senhor vai continuar ali um tratamento extensivo de 90 dias, com acompanhamento, já iniciando o tratamento é a melhora que o senhor está procurando. E lembrando, senhor Douglas, o senhor já está acordando diversas vezes de madrugada, tá? O senhor já está com um problema ali relacionado à ereção. Então, quanto mais o senhor adia esse problema, mais o senhor vai precisar de um tratamento mais extensivo. Até porque o senhor concorda que o senhor já está passando por isso há muito tempo, né? E os medicamentos que o senhor está tomando não está trazendo efeito nenhum. Na verdade, só efeitos colaterais. Então, não tem um porquê o senhor adiar aquilo que o senhor já está adiando há muito tempo. Tá? Faz sentido para o senhor esse tipo de kit, esse valor, seu Douglas? Aí já melhorou. Maravilha, seu Douglas. Eu vou fazer o agendamento aqui do senhor, então, tá? Amanhã o nosso entregador, ele vai entrar em contato com o senhor durante o momento que ele for fazer a entrega na sua casa, mas como não é só o senhor comprando, a nossa empresa faz várias entregas durante o dia, normalmente o nosso entregador pega o produto, entra numa rota e no horário comercial a gente consegue fazer a entrega para o senhor, ou seja, de 8 da manhã até normalmente 7 horas da noite. E o que eu vou precisar do senhor? Que o senhor fique em casa esperando esse tratamento chegar, tá? Ou até mesmo o senhor deixa alguém ali da sua confiança com um cartão, dinheiro, formato que o senhor escolheu o pagamento, para poder receber esse tratamento de forma segura, tá? Não tem como marcar a hora, não? Não, infelizmente não, senhor Douglas. O senhor compreende que não é só o senhor que está comprando. Então, do mesmo jeito que o senhor fosse comprar qualquer coisa na internet, a gente não tem como controlar o horário exato de chegar na sua casa. Não é verdade? Até porque a gente está trabalhando com o ser humano. Esse ser humano ele pode enfrentar trânsito, ele pode enfrentar algum problema na moto. Então, a gente já deixa avisado ali, até para não ter nenhum tipo de conflito. Depois a gente ter esse diálogo aqui tão bacana. Esse Mas diálogo aí tem que botar um motoboy para falar comigo, hein? Não, o senhor pode ficar tranquilo que a gente tem um time aqui de aviso, tá? O nosso time vai entrar em contato com o senhor e o motoboy também, no momento que ele estiver indo na sua direção, ele também vai ligar para o senhor e avisar no WhatsApp, tá? Provavelmente ele vai ter um outro número, tá? E eu só vou saber o nome desse motoboy amanhã. Então o senhor pode ficar tranquilo se alguém entrar nesse quesito aí para falar sobre isso, é o motoboy aqui da nossa empresa, tá bom? O senhor Douglas, se eu for com alguma dúvida relacionada aqui à compra do senhor, Não. maravilha. Seu Douglas, só para desejar aqui para o senhor, primeiramente, um excelente início de tratamento, tá? Dá parabéns aí, senhor, por ter dado esse primeiro passo aí que normalmente muito homem não dão, deixam para chegar na pior parte ali da infecção, e hoje o senhor está tomando ali uma atitude que realmente ele vai trazer a melhora para o senhor, tá? Então pode ficar tranquilo também que durante todo o período de tratamento o senhor vai ter um acompanhamento aqui comigo pelo WhatsApp. Qualquer dúvida o senhor pode estar tirando comigo aqui pessoalmente, tá bom? Beleza. Abraço, seu Douglas. Até amanhã. Fica com Deus, meu querido. Tchau, tchau. É isso, galera. Me empolguei, mano. Eu sei vender ainda, nunca esqueça.
Então é isso, galera. A gente finalizou aqui. Esse é literalmente o atendimento que a gente faz diariamente, todos os dias. Gente, o tempo todo. Então a gente não muda muita coisa. Vocês perceberam que a linha de raciocínio é sempre a mesma. Eu tenho o meu jeitinho, o Douglas tem o jeito dele, vocês vão ter o jeito de vocês. Mas a gente tem certeza absoluta que se vocês seguirem isso aqui fielmente, dificilmente não vai acontecer venda. Não, vocês não vão vender com ROI, que no caso o ROI é o lucro que vocês esperam. E qual é a parte bacana? Se vocês conectarem isso aqui com a automação, galera, vocês vão conseguir ter ali uma quantidade de atendimentos muito maior do que uma pessoa normal, porque também a gente entende que é fisicamente impossível uma pessoa conseguir fazer mais de 50, 60 atendimentos com qualidade todos os dias. Então, quando a gente tem um SDR, que é um robô, que ou ele tem a capacidade de fazer venda, ele também tem a capacidade de levar esse atendimento até o momento que a gente possa conseguir entrar nesse atendimento em algum momento do funil, porque só para explicar para vocês, todo esse funil está conectado com um robô, só que o robô ele segue um funil mais limpo, né? Porque como é um atendimento automático, a gente não pode deixar muitas variáveis. Então, o que acontece? Quando a gente fala aqui relacionado ao robô e à ligação, eles estão conectados. Porra, não abre de jeito nenhum aqui. Deixa eu abrir aqui para fazer sentido para vocês o que eu estou falando. Então, por exemplo, ó, a gente tem um cliente aqui, por exemplo, que é esse cliente aqui. Ó. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, sim. Show de bola. Então, por exemplo, aqui o cliente ele entra em interesse, ele recebe já uma mensagem. Ou seja, aqui a gente já tem praticamente um trabalho muito chato que seria de recepcionar qualquer cliente que a gente precisasse atender. Ou seja, aqui, se a gente fosse ligar para esse cliente nesse momento específico do funil, a gente já estaria praticamente o quê? A gente já estaria praticamente aqui no diagnóstico, na solução. Ou seja, dependendo de onde o robô esteja na comunicação com o seu cliente, é o momento que você vai entrar aqui de acordo com a organização do script. Ou seja, é tudo mastigado e organizado para vocês venderem. É só vocês iniciarem um passo a passo de forma correta, investir em tráfego pago, seguir todas as aulas que a gente está fazendo, que até hoje não teve uma pessoa que não vendeu no primeiro dia seguindo tudo isso. Tá bom? Então é isso, galera. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, está liberado para falar, tá? Senão, a gente vai estar encerrando aqui a aula. Espero que a gente tenha tirado aí, ajudado vocês de alguma forma. A gente daqui a 2, 3 dias vai estar disponível lá no Hub de afiliados, tá bom?